idosos, que geralmente são histórias tristes, histórias difíceis, e encantamos essa história, transformamos essa história num conto de fadas. Depois disso, nós apresentamos essa história para crianças hospitalizadas ou em casas-lares. Essa criança faz um desenho e nós devolvemos para o idoso essa história recontada, que fica uma história mais alegre, né? E o desenho que a criança fez para esse idoso. Então, nós ressignificamos um pouco essa história dele. Ele se enxerga na história, mas de uma outra forma, de uma forma mais encantada mesmo, né? Então, aquele peso da vida se torna um pouco mais leve. E fazemos também a ponte das gerações, né? Então, uma criança consegue perceber que o idoso tem um cabedal de conhecimento, tem muita experiência para ser compartilhada. E o idoso também se sente valorizado. Então, assim, é um projeto muito bacana. Nós temos feito encontros semanais com os idosos de um asilo agora na pandemia e tem sido, assim, maravilhoso, né? A gente poder compartilhar essas histórias. Inclusive, estamos num projeto bem grande, transformando histórias de 100 idosos. Agora, começamos o ano passado e esse ano devemos concluir, já fizemos, eu acho que quase a metade das histórias dos idosos. Então, nós pegamos essas informações, encantamos a história e gravamos um vídeo para eles. Então, é bem interessante, é bem gostoso. Que bacana, Delma. Olha só, vocês estão em sintonia, aquilo que o Papa Francisco sempre diz, dentro dessa cultura do encontro, a vida em família, né? O respeito aos mais idosos, observando nas histórias deles valores de vida que podem nos ajudar a ter uma vida melhor, aprender a fazer as escolhas certas, né? Então, assim, falando de valores, como é que vocês se utilizam dos valores? Como é que vocês extraem, né? O Instituto deve ter, assim, uma norma, né? A senhora está contando para a gente de maneira, assim, encantadora também. Então, quais os valores que o Instituto gostaria, assim, de deixar fixado para transformar essas histórias de idosos para crianças e depois das crianças para os idosos? Eu acho que o mais importante mesmo é essa ponte das gerações, né? É a criança poder perceber que o idoso tem voz, que o idoso tem muita experiência a ser compartilhada, que não precisa ser aquele senhorzinho esquecido lá num canto, enquanto a criança fica num computador, num WhatsApp, enfim, assistindo vídeo. Ele pode conversar com esse idoso, porque tem muita coisa a ser aprendida. E também o idoso, ao se sentir valorizado, sabendo que alguém quer ouvir a história dele, também é muito importante. Então, acho que o valor é isso, é saber que todos temos histórias vivas, né? O idoso sabendo que alguém tem interesse em conhecer um pouco da história dele. É uma maneira também da gente conhecer outros aspectos, outras maneiras de vida, né? Numa época que não tinha computador, que a tecnologia era bem mais difícil, né? Então, uma maneira também de conhecer a história do Brasil, a história do mundo, a história do ser humano. Isso é muito importante, né? E levar essa esperança para o idoso, saber que ele ainda tem algo a nos apresentar, né? Ele pode já não estar mais trabalhando, ele já pode, provavelmente já perdeu muitas pessoas da família, né, logicamente, mas ele ainda tem muito a acrescentar na nossa vida, muito a apresentar para as novas gerações. E nós também, como voluntários, somos transformados por essas histórias, né? Nós passamos a valorizar coisas que muitas vezes não observávamos, né? É muito interessante. Eu acho que assim, a maior parte da transformação é conosco mesmo, né? Nós que nos sentimos valorizados também ao poder fazer parte dessas histórias. Eu tenho muita experiência no ambiente hospitalar, né? Você chegar num quarto, ver aquela criança triste, a mãe ao lado preocupada,
E nós entramos todos coloridos, com o nosso jaleco verde, e oferecemos uma história. A gente vê a transformação naquele ambiente, né? A criança sorri, às vezes um sorriso que nasce num rosto ainda com lágrima penduradinha no queixo, assim, e a gente vê aquele sorriso, a gente vê uma mãe com uma esperança de que o mundo pode ser melhor. E nós, como voluntários, saímos também cheios de amor, né? Porque a gente conseguiu fazer essa troca de experiência. É muito empolgante, assim, transforma a nossa vida também. Eu acho que, antes de tudo, transforma a vida do voluntário, quando ele faz algum trabalho assim. Delma, você falando aí está transformando a nossa vida aqui, porque nós estamos imaginando como deve ser esse momento tão encantador realmente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, você como voluntária. A gente sai às vezes de casa, assim, será que eu estou indo? Será que eu estou animada para animar as pessoas? Será que, ou muitas vezes sai do trabalho cansada e fala, será que eu vou conseguir transmitir alguma coisa? Mas assim, a gente chega lá, acho que a gente é tomado por esse amor todo, né? E a gente consegue transformar. É muito interessante. Ô, Delma, para terminar, assim, né? Eu gostaria de perguntar para você de projetos futuros deste Instituto História Viva. Vocês pensam em publicar essas histórias com alguma editora, alguma coisa assim nesse sentido, para ampliar ainda mais esse trabalho que vocês já fazem? Seria interessante se a gente conseguisse, nesse projeto, por exemplo, de 100 anos, 100 histórias, se a gente conseguisse publicar, mas a gente depende, porque é uma ONG, né? Sim. Depende de incentivo, de repente, de alguma empresa que gostasse, que gostaria de repente, compartilhar com a gente, né? Compartilhar com mais pessoas essa experiência, né? Essas histórias todas nós temos, lógico, as histórias escritas, que foram escritas algumas a 4 mãos, algumas a 8 mãos, quer dizer, nós fazemos, e algumas pessoas também assumiram algumas histórias e escreveram sozinhas, então nós temos tudo isso catalogado. Os vídeos nós já temos no YouTube do História Viva, alguns vídeos já estão lá, dos idosos, dos 100 anos, 100 histórias, tem a playlist disso, então dá para conhecer essas histórias. Agora, seria fantástico se conseguíssemos publicar um livro com todas essas histórias, né? Porque o livro alcança mais pessoas. Inclusive, eu, como contadora de história, também me transformei em escritora também. E eu escrevi uma história sobre o voluntariado. Inclusive, a Roseli Bassi, que é a nossa fundadora, fez o prefácio do livro. Então, o livro está aqui. Clarinha, quer ouvir uma história? E é justamente a história do História Viva durante a pandemia. Conta a história da Clarinha, que estava internada e, assim, assustada, amedrontada, a mãe dela também, pensando o que queria acontecer, quando ela conhece o projeto do História Viva. E ela conhece as histórias e aquilo acaba mudando a vida dela. Né? Então, é uma maneira também de apresentar às crianças esse tema voluntariado, que é importante a gente conseguir já ir plantando essa sementinha, né, do voluntariado para as pessoas que não conhecem, porque voluntariado não é o tempo que sobra, a gente arranja esse tempo e vai e faz um trabalho, né, porque a gente não pode ficar só reclamando que o mundo não está do jeito que a gente gostaria, que as coisas estão difíceis. Mesma coisa a pandemia. Nós podíamos ter parado, porque nosso trabalho era presencial, nós nos transformamos e estamos fazendo o trabalho virtual, porque era uma necessidade que se apresentou. Então, acho que se a gente conseguir plantar essa sementinha para adultos e para crianças, de que a gente pode doar um pouco daquilo que a gente tanto recebe, o mundo com certeza vai ser melhor. Sim, sem dúvida, certeza. Sem dúvida. Delma, é encantador o trabalho de vocês. Queria aproveitar esse momento também para divulgar, né, nas redes sociais. Você encontra no Instagram, @Instituto História Viva. Também, é claro, www.historiaviva.org.br é o site para você
ver um pouquinho mais também dessas histórias e quem sabe se encantar até mesmo para fazer novos projetos ou até mesmo para fazer esse livro que você falou aí. Deus abençoe, viu? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em conseguir passar um pouquinho disso, né? Entre no nosso site, de repente até você se torna um voluntário também do História Viva. Bacana. Ficaremos muito felizes em recebê-los também. Obrigada, Bianca, obrigada, Padre, pela oportunidade. Amém, amém. Tudo de Deus bom, abençoe. Delma. Muito obrigada, Delma. Deus abençoe. Amém, amém. Que lindo, Padre Lucas, que também... Muito bonito, né? Que iniciativa linda de contar histórias e fazer com que as duas gerações se encontrem, né? Sim, Bonito. Isso é maravilhoso. E é transformador, como a Delma bem disse aí para nós. Verdade.